Este é mais uma dose regenerativa ao podcast da B4, a primeira bolsa de ação climática. E hoje nós temos muito o que conversar. Exato. Olá para quem nos escuta. Hoje nós preparamos um mergulho absolutamente fascinante. Nós vamos, dissecar uma verdadeira virada de chave na história econômica, industrial e, claro, ambiental do Brasil. Com certeza, é um marco. Sim, estamos falando da Lei número 15042, que foi sancionada em dezembro de 2024. E, o que aconteceu ali foi que o país finalmente decidiu abandonar aquele amadorismo estrutural que a gente via muitas vezes no mercado voluntário de carbono. É, aquele cenário com regras meio soltas, né? Pois é. E o Brasil criou de forma muito robusta e implacável o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, o famoso SBCE. Não é apenas mais uma legislação ambiental para inglês ver, é literalmente a fundação arquitetônica de um mercado trilionário que vai redefinir o PIB nacional. Exatamente. E para a gente começar a entender o peso dessa regulação, a gente precisa olhar para o contexto macroeconômico. Essa é a base. Não estamos discutindo apenas a preservação de biomas, embora isso seja a espinha dorsal de tudo, claro. Sem dúvida. Estamos analisando um vetor central de competitividade industrial para o Brasil nas próximas décadas. E olha, para quem nos acompanha ter uma dimensão da magnitude disso, as projeções detalhadas do Ministério da Fazenda, que inclusive foram endossadas por relatórios super rigorosos do Banco Mundial, indicam um salto gigantesco. Nossa, os números são impressionantes. São sim. A implementação rigorosa desse mercado regulado tem o potencial de elevar o produto interno bruto nacional em até 5,8% até o ano de 2040. Há muita coisa para a economia. Demais. E além disso, estima-se uma arrecadação direta na ordem de 57 bilhões de reais exclusivamente por meio de leilões de permissões de emissão pelo Estado. Então, ao observarmos a urgência global, fica claro que não se trata apenas de uma necessidade climática isolada. É, na verdade, uma necessidade econômica imperativa. É sobre a modernização e a sobrevivência do nosso parque produtivo perante o mundo. Perfeito. O que eu acho mais brilhante nessa estrutura é como ela transforma mitigação em moeda. E a missão dessa nossa análise aprofundada hoje é justamente desvendar essa arquitetura. Nosso foco central é o CRVE, que é o Certificado de Redução ou Remoção Verificada de Emissões. O grande protagonista da lei. Isso, nós vamos detalhar como exatamente uma árvore plantada de forma estratégica lá no Cerrado ou uma inovação tecnológica fenomenal nos fornos de uma cimenteira consegue transcender a biologia ou a engenharia e virar um ativo financeiro regulado. É uma engenharia fascinante. E para ancorar quem nos escuta, o SBCE funciona no modelo Cap and Trade. O legislador desenhou uma pirâmide regulatória com cortes muito claros. Na base dessa pirâmide, a gente tem quem emite menos de 10 mil toneladas de gás carbônico equivalente por ano. Essa turma está isenta das obrigações pesadas. Eles não têm o teto. Exato, mas eles têm passe livre para atuar voluntariamente, gerando e vendendo esses certificados. E o interessante desse corte de 10 mil toneladas é que ele blinda os pequenos e médios negócios de um custo de conformidade que, francamente, seria esmagador para eles. Mas, ao mesmo tempo, deixa a porta aberta para monetização. É o melhor dos dois mundos para a base da pirâmide. Com certeza. Agora, subindo um degrau nessa pirâmide, a gente entra na faixa de quem emite acima de 10 mil toneladas e chega até as 25 mil toneladas anuais. Aqui, a brincadeira fica séria com a obrigatoriedade do monitoramento, relato e verificação, o chamado MRV. Que é super rigoroso. Muito. Essas instalações precisam estabelecer sistemas formais, auditáveis e muito detalhados para medir suas emissões e enviar relatórios constantes ao governo. E aí, finalmente, no topo absoluto da pirâmide, temos as instalações que rompem a barreira das 25 mil toneladas. Os gigantes. Os gigantes. Estamos falando da indústria pesada mesmo, siderurgia, petroquímica, papel e celulose. Essas empresas não apenas relatam, elas operam sob um teto de vidro, um limite máximo de emissões imposto pelo Estado.
É a fase da conciliação periódica. E se passar do limite? Aí tá. Emitiu acima do teto. A empresa é obrigada a ir ao mercado comprar permissões, ou CRVs, para cobrir esse passivo ambiental. Não tem escapatória. E aqui entra o que eu considero assim a assimetria intencional mais genial de toda essa legislação, que é a jogada de mestre envolvendo o agronegócio brasileiro. Lendo nossas fontes para esta dose regenerativa, fica muito evidente que o legislador criou um motor de transferência de riqueza incomum. Uma sacada muito inteligente. Demais. A produção primária agropecuária, ou seja, a fazenda, o plantio direto, a criação de gado lá no pasto, foi explicitamente excluída do limite de emissões. A fazenda não tem um teto para cumprir, mas a agroindústria processadora, tipo os grandes frigoríficos e as usinas de etanol, se ultrapassarem as 25 mil toneladas, caem direto na regra rígida do teto. Exato. E essa dinâmica intersetorial é simplesmente formidável do ponto de vista geopolítico e econômico. A exclusão da produção primária não significa de jeito nenhum que o campo foi ignorado. Muito pelo contrário. Significa que ele foi posicionado como grande fornecedor de soluções do sistema. O produtor rural não é onerado com a obrigação de comprar créditos. No entanto, se ele adotar práticas de baixo carbono comprovadas, e aqui a gente dá o grande destaque para a integração lavoura-pecuária-floresta, a ILPF, ou a recuperação de pastagens degradadas com manejo de solo, que sequestram muito carbono. Sequestram muito. Fazendo isso, ele passa a gerar volumes massivos de CRVs. E o mercado comprador para esses ativos está logo ali, na ponta da cadeia produtiva dele. A própria agroindústria. Exatamente. A agroindústria processadora, que precisa abater suas emissões, ou até mesmo as siderúrgicas nos centros urbanos, cria-se aí uma simbiose onde a indústria financia a descarbonização e a inovação do campo. As estimativas mais conservadoras, para a gente ter uma ideia, apontam que essa liquidez gerada pelo campo pode catalisar um mercado interno de até 100 bilhões de reais anuais. É uma engenharia de incentivos perfeita. O agronegócio deixa de ser visto apenas como um emissor potencial e passa a ser a grande mina de ouro de liquidez para as corporações urbanas que estão lá sufocadas pelo teto de emissões. Exatamente. Mas, veja bem, para que esse ecossistema de 100 bilhões de reais funcione na prática, o ativo negociado não pode ser uma promessa vazia. E isso nos leva à mudança de status do CRVE. O crédito de carbono perdeu aquela áurea de apenas um selo verde bonito para colocar no relatório de marketing e ganhou o status oficial de Wall Street. A lei define categoricamente que o CRVE, ao ser negociado em plataformas organizadas, é um valor mobiliário, ponto final. E isso muda o jogo. A inclusão do CRV na categoria de valor mobiliário altera completamente a gravidade do mercado. Isso decreta a entrada da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, como grande xerife do ecossistema de carbono brasileiro. O que traz uma segurança gigantesca. Muita segurança. No passado, o mercado voluntário global sofreu demais com a falta de padronização. A gente via créditos sendo vendidos em balcões obscuros, sujeitos a dupla contagem e uma especulação totalmente descontrolada. A lógica da CVM aqui é mitigar riscos sistêmicos e proteger o investidor. Cortar o mal pela raiz. Isso. A autarquia passa a fiscalizar as plataformas de negociação com uma lupa, implementando travas contra fraudes, inibindo o uso de informação privilegiada, o famoso insider trading, e bloqueando qualquer tentativa de lavagem de dinheiro através de ativos ambientais. Infraestruturas gigantescas do mercado financeiro já estão adaptando seus motores de matching para oferecerem ambientes de registro com a mesma transparência que temos hoje na bolsa tradicional. E a velocidade na formação de preços também. E tem outro ponto. O Estado teve a sensibilidade de não asfixiar esse mercado logo no nascedouro com impostos pesados. Ficou definido na lei que a conversão originária do crédito não gera tributação imediata. Um alívio fiscal importantíssimo. Sim, o imposto incide cirurgicamente apenas sobre o ganho de capital, no momento em que esse ativo é vendido com lucro no mercado secundário. Mais do que isso, as receitas oriundas dessas transações conquistaram isenção de PIS e COFINS. O que é excelente. Na linguagem de quem estrutura grandes projetos de infraestrutura, isso simplesmente catapulta a taxa interna de retorno, a TIR.
De repente, aquele projeto gigantesco de biogás ou de reflorestamento em larga escala vira música para os ouvidos de fundos de private equity e venture capital do mundo todo. Com certeza. O incentivo tributário atrai o capital, mas o que realmente cimenta a segurança do investidor é a blindagem contra a volatilidade. O legislador observou de perto as oscilações brutais de preço que o mercado europeu de carbono enfrentou nas suas fases iniciais e desenhou uma solução estrutural genial, a âncora de demanda obrigatória. Esse foi o grande momento de virada, para mim, nas fontes. É espetacular. O Conselho Nacional de Seguros Privados e o Conselho Nacional de Previdência Complementar foram instruídos a obrigar que seguradoras, resseguradoras e entidades de previdência direcionem 0,5% ao ano de suas reservas técnicas para a aquisição de ativos ambientais regulados, como o CRVS. E só para dar dimensão disso para quem nos ouve, as reservas técnicas somadas dessas instituições no Brasil ultrapassam facilmente a casa dos trilhões de reais. Trilhões. É muito dinheiro. Quando o Estado obriga a alocação compulsória de 0,5 ponto percentual desse oceano de dinheiro todos os anos, ele cria na prática uma poça de liquidez sintética e permanente. Para usar uma analogia simples, é como se uma feira onde o produtor de maçãs já sabe que um conglomerado de supermercados é obrigado, por lei, a comprar uma fatia garantida de toda a sua safra. Adoro essa analogia. Isso elimina totalmente o risco de demanda. O desenvolvedor que vai imobilizar um capital pesado numa planta de captura de metano, por exemplo, ele dorme tranquilo. Ele sabe que há compradores institucionais sedentos e legalmente obrigados a absorver seus créditos. Exatamente. Essa obrigatoriedade viabiliza o Project Finance na sua essência mais pura. O setor financeiro institucional se transforma em um formador de mercado contínuo. Isso estabiliza o preço do carbono e permite a emissão de debêntures verdes de longo prazo com um lastro real, lastro sólido. Bom, nós já mapeamos os incentivos tributários e essa montanha de dinheiro institucional garantindo a demanda. Mas a grande pergunta é: como uma ideia de mitigação sai do papel e vira esse valor mobiliário cobiçado pela CVM? Nossas fontes detalham uma maratona super rigorosa de 9 passos. É uma verdadeira esteira de originação que o ativo precisa percorrer antes de existir oficialmente no registro central do SBCE. Uma esteira e tanto. Sim. Vamos desconstruir essa jornada de forma analítica para não virar um manual técnico chato para quem nos escuta. Podemos agrupar os 3 primeiros passos sobre o grande guarda-chuva da soberania e realidade material. Perfeito. O primeiro passo, e ele é fundamental, é uma resposta direta às falhas do passado. Exige-se que tanto o desenvolvedor do projeto quanto as certificadoras possuam CNPJ ativo no Brasil. Fim da farra internacional. Exatamente. Isso encerra de vez a era da contabilidade criativa e do greenwashing orquestrado por entidades que ficavam sediadas em jurisdições opacas ou em paraísos fiscais. É uma premissa clara de soberania jurisdicional. Se houver fraude, o Estado brasileiro tem jurisdição imediata para aplicar sanções e bloquear bens. E o segundo passo? O segundo passo amarra a credibilidade científica da geração do crédito. Não basta você pegar e usar qualquer metodologia global solta por aí. Todas as metodologias precisam ser rigorosamente credenciadas pelo CTCP, que é o Comitê Técnico Consultivo Permanente. Tudo centralizado e validado. Isso. Padrões globais renomados precisam passar pela tropicalização e aprovação desse comitê estatal. E aí o terceiro passo, que fecha esse primeiro bloco, estabelece que a mitigação precisa ser comprovadamente física e real. Estimativas otimistas de planilha não geram CRVE. A tonelada de carbono precisa ter sido efetivamente evitada ou removida da atmosfera. Tem que ser palpável. O quarto passo, no entanto, é onde a engenharia financeira e jurídica realmente separa os projetos legítimos do mero oportunismo de mercado. É a famosa adicionalidade. Para mim, sendo muito sincera, é a alma da integridade de qualquer mercado de carbono sério. Sem adicionalidade, o sistema desmorona. A lógica é simples, mas a comprovação é bem complexa.
O projeto precisa demonstrar que aquele benefício climático não teria acontecido se não houvesse o incentivo financeiro do mercado de carbono. E temos duas vertentes pesadas aqui. A primeira é a adicionalidade financeira. Que é onde muita gente esbarra. Sim, imagine uma indústria instalando painéis solares. Se a economia de energia que ela tem na conta de luz já paga o investimento dos painéis em 2 anos, o projeto é economicamente viável por si só. Ele não é adicional. O mercado de carbono não vai subsidiar uma tecnologia que já se paga sozinha. Perfeito. O CRV só nasce se for provado por A mais B que, sem a receita da venda do crédito, a taxa interna de retorno seria insuficiente para o projeto sequer sair do papel. E a clareza nesse filtro financeiro é o que evita a inundação do mercado com créditos sem valor real de transformação. Agora, a segunda vertente do quarto passo, que é igualmente crítica, é a adicionalidade regulatória. O projeto de descarbonização não pode ser, sob hipótese alguma, o mero cumprimento de uma obrigação legal pré-existente. Isso é super importante frisar. Muito. Um exemplo clássico das nossas análises que ilustra isso perfeitamente envolve os termos de ajustamento de conduta, os famosos TACs. Imagine que um proprietário rural desmatou ilegalmente e assinou um TAC com o Ministério Público, se comprometendo a reflorestar 100 hectares de sua reserva legal. Ele está só cumprindo a lei. Exatamente. Ele jamais poderá transformar as árvores desse reflorestamento específico em CRVS. A mitigação ali é fruto de coerção estatal. É uma correção de um erro, não um esforço climático extra. Para gerar o ativo no SBCE, a ação climática precisa ir além do comando e controle básico estipulado em lei. Passando dessa peneira rigorosa da adicionalidade, a gente entra no território crítico dos passos 5 e 6, que são o monitoramento, relato e verificação, o famoso MRV, e o processo de auditoria externa. O quinto passo classifica o rigor do monitoramento das emissões em 3 níveis de sofisticação, que o mercado chama de tiers. E eles variam bastante em complexidade. Sim. O Tier 1 permite o uso de fatores de emissão genéricos internacionais. É uma abordagem mais simples. O Tier 2 já exige fatores estatísticos customizados para a realidade e para a matriz energética nacional do Brasil. Já fica mais robusto. Fica. E aí chegamos no Tier 3, que é a precisão absoluta de engenharia. Exige medições contínuas, quase em tempo real, através de instrumentação de ponta colocada diretamente nas chaminés e nos processos industriais. E claro, as megapoluidoras lá no topo da pirâmide são forçadas pela lei a adotar esse Tier 3. Mas o grande gargalo da legislação, o verdadeiro alerta vermelho sistêmico que as fontes apontam para a gente, reside no 6º passo, a verificação independente. Esse é o calcanhar de Aquiles no curto prazo. O desenho da lei estipula que todos esses relatórios de monitoramento devem ser submetidos à chancela de um organismo de validação e verificação independente, o OVV. O desenvolvedor do projeto ou a indústria não pode simplesmente enviar seus dados para o governo e cruzar os braços esperando a aprovação. Uma terceira parte técnica tem que atestar a veracidade de absolutamente cada vírgula. E quem credencia esses auditores todos? O Inmetro. E operando sob normas internacionais muito estritas, como a ISO 14065. O nó górdio dessa estrutura toda é a grave escassez atual de infraestrutura de auditoria no país. Em análises recentes do setor que consultamos, havia um grupo minúsculo com apenas 9 entidades com essa acreditação plena do Inmetro. O Instituto Totum, por exemplo, é frequentemente citado como um dos raros exemplos já prontos para operar com capacidade total. 9 entidades para o Brasil inteiro? Pois é. Se considerarmos que teremos milhares de indústrias e fazendas precisando auditar seus inventários e projetos simultaneamente a cada ciclo, a matemática simplesmente não fecha. A falta de capacidade instalada desses OVVs pode gerar um estrangulamento operacional severo. Isso pode inviabilizar os prazos legais, forçando o Ministério da Fazenda a ter que intervir com flexibilizações transitórias para que o sistema não colapse logo na largada. É um aviso claríssimo de demanda reprimida para empresas de engenharia e auditoria que queiram se credenciar. Há um oceano azul de oportunidades no Brasil para quem conseguir navegar e cumprir as exigências do Inmetro. Bom, superado esse gargalo colossal da auditoria, chegamos aos 3 últimos passos: o nascimento, o acerto de contas e, curiosamente,
a morte programada desse ativo financeiro. A trajetória completa. O passo 7 é o batismo. O projeto auditado é finalmente inscrito no registro central do SBCE. É neste segundo exato que a tonelada de carbono invisível se transmuta em um CRVE com registro digital rastreável e oficial, pronto para ser negociado na B3 ou mantido lá na tesouraria corporativa como hedge. Exato. E o passo 8 engatilha a mecânica central do sistema Cap and Trade, a conciliação periódica. As indústrias pesadas, aquelas com emissões acima das 25 mil toneladas, entram no período de acerto de contas ambiental junto à autoridade estatal. Elas devem apresentar no registro central a quantidade exata de permissões ou de CRVS que seja equivalente ao volume de gases que elas lançaram na atmosfera naquele ciclo específico. E a conta tem que fechar perfeitamente. Tem que fechar. O encontro de contas tem que zerar o passivo estipulado. E aí chegamos no 9º e derradeiro passo, que encerra a jornada biográfica do ativo: a entrega e o cancelamento. Quando uma empresa utiliza um CRV para cobrir seu passivo durante essa conciliação, aquele certificado sofre uma baixa irreversível no registro central. Ele literalmente deixa de existir. O ativo financeiro morre. Essa morte do ativo é o mecanismo de segurança máxima contra a fraude global. Se o certificado continuasse circulando por aí após ser usado para justificar uma emissão industrial, nós teríamos a famigerada dupla contagem, onde uma única árvore plantada estaria magicamente justificando as emissões de 2, 3 fábricas diferentes ao mesmo tempo. O que destruiria a credibilidade do sistema. É a garantia contábil absoluta de que a meta climática nacional, perante os acordos globais, está sendo cumprida com toneladas únicas e exclusivas. E todo esse requinte arquitetônico, desde a adicionalidade lá atrás até o cancelamento do ativo agora, só tem aderência na realidade por causa das engrenagens punitivas da lei. As punições. Pois é. Isso nos leva a uma questão incontornável nas nossas fontes. O que impede uma siderúrgica gigantesca ou um complexo petroquímico de olhar para essa burocracia toda do MRV, olhar para os custos altos da auditoria e simplesmente decidir ignorar as regras do jogo? Uma ótima pergunta. A Lei 15.042 foi redigida com uma severidade ímpar, justamente para eliminar qualquer espaço para impunidade nesse sentido. O artigo 35 institui um regime sancionatório que ataca diretamente a espinha dorsal financeira e operacional dos infratores. Vai direto no bolso. Direto. Se uma corporação submeter dados comprovadamente falsos ao registro central, omitir informações críticas no relatório de monitoramento ou, o que é pior, não entregar a quantidade necessária de ativos na fase de conciliação para cobrir seu teto, as multas pecuniárias são desenhadas para causar letalidade no caixa. Estamos falando de multas que podem atingir até 3% do faturamento bruto da empresa. E só para dar perspectiva a quem nos ouve, 3% do faturamento bruto de um complexo petroquímico ou de uma gigante do cimento não é uma taxa de conveniência que o departamento financeiro absorve, paga e joga para o custo do produto no final do mês. De jeito nenhum. São centenas de milhões de reais sumindo do balanço em uma única canetada do regulador. E a legislação ainda prevê que, em caso de reincidência, essa alíquota sobe para devastadores 4% do faturamento bruto. Mas, surpreendentemente, o impacto colossal no fluxo de caixa provocado pela multa pode nem ser a pior consequência desse descumprimento, não é? Não mesmo. A punição regulatória vai muito além de um boleto astronômico. O poder coercitivo do Estado aqui alcança a continuidade do negócio em si. Além dessas multas pesadas, a lei prevê o cancelamento sumário do registro da operadora infratora no SBCE. E o que isso significa na prática? Na prática industrial, sem esse registro regular e sem a conformidade com as regras do teto de emissões, a continuidade das atividades fabris fica legalmente suspensa. A planta industrial é forçada a paralisar suas operações. Eles têm que desligar as máquinas até a regularização do passivo. Isso. E tem mais. Como se fechar os portões da fábrica não fosse punição suficiente, a legislação aplica sanções acessórias que são verdadeiramente paralisantes.
A empresa fica imediatamente proibida de acessar linhas de financiamento em bancos públicos, sofrendo bloqueio total a recursos subsidiados do BNDES, por exemplo. Corta o crédito na raiz. Corta tudo. E, paralelamente, a corporação é banida de participar de qualquer licitação ou celebrar contratos com a administração pública por um período de até 3 anos. Fica absolutamente nítido ao analisarmos tudo isso que lidar com a contabilidade de emissões abandonou de forma irreversível o departamento de marketing das empresas. Deixou de ser uma pauta de filantropia corporativa, sabe? Aquela coisa de plantar árvores só para sair bonito na foto do relatório anual de sustentabilidade. Vira o core business. Virou? Gerenciar o carbono tornou-se uma necessidade estrita de sobrevivência industrial. A conformidade não é opcional, ela é a licença para operar no Brasil. O Estado amarrou o cumprimento da meta climática ao acesso ao crédito bancário e à capacidade de vender para o próprio governo. Ignorar o SBCE não gera apenas uma arranhadura nas relações públicas da marca, gera a suspensão da operação, o corte do fluxo financeiro e o colapso comercial da empresa perante o mercado de capitais. A severidade dessa regulação é, de forma até contraintuitiva, o grande lastro de valor de todo o sistema. O CRV tem um alto valor financeiro projetado lá no mercado secundário, precisamente porque ele é a única boia de salvação contra as sanções que podem quebrar uma empresa de um dia para o outro. Uma necessidade imensa de proteção. Exato. Quem compra o ativo de carbono não faz isso por idealismo ecológico, mas pela necessidade premente de afastar um risco operacional incalculável. A dinâmica imposta cria uma escolha binária inexorável para a indústria pesada. Ou a corporação precisa investir pesadamente em inovação tecnológica para descarbonizar seus próprios fornos e caldeiras, reduzindo suas emissões para caber abaixo do teto, Ou a outra opção. ou será forçada a transferir montanhas de capital financeiro para comprar CRVs daqueles que geraram créditos eficientemente, como a gente falou lá atrás do setor agropecuário, com suas florestas e pastagens regenerativas. O dinheiro tem que ir para algum lugar. A inovação tecnológica interna passa a ser a única saída financeira perene. Isso vai empurrar toda a economia nacional para padrões globais de eficiência muito mais rigorosos. A transformação é estrutural e implacável. E, à medida que nos aproximamos do fim do nosso mergulho de hoje, consolida-se uma reflexão profundamente desafiadora sobre o futuro imediato dos negócios no Brasil. Considerando que os prazos legais de conciliação para os gigantes industriais, aquelas corporações que emitem acima de 25 mil toneladas, já se aproximam no horizonte, a tonelada de carbono deixa de ser um conceito abstrato de aquecimento global. Vira matemática pura. Se torna uma linha de passivo exigível no balanço contábil. A provocação fundamental para retermos e que fica para os nossos ouvintes é a seguinte: em um cenário onde um balanço de emissões mal gerenciado pode acarretar multas de 4% da receita bruta, suspender as operações de uma fábrica e bloquear o acesso de uma corporação a bilhões em crédito no BNDES da noite para o dia, como isso vai redefinir os critérios globais do que consideramos ser sucesso financeiro nas próximas décadas? Uma excelente reflexão. Uma multinacional apresenta lucros operacionais recordes no trimestre atual, mas carrega um passivo ambiental oculto que, matematicamente, inviabilizará sua operação sob a égide do SBCE no próximo ciclo de conciliação. Ela pode realmente ser avaliada como uma empresa bem-sucedida e sólida para os seus investidores? Fica o convite para analisarmos como essa colossal necessidade econômica de conformidade climática baterá à porta das diretorias muito em breve, reescrevendo totalmente as regras do jogo capitalista moderno. Pensem nisso por um instante. 2026 é o ano da conformidade e você não pode ficar de fora. Esse foi mais um Dose Regenerativa, o seu programa da B4, a primeira bolsa de ação climática do mundo. Acompanhe a gente aqui no Spotify e não esqueça de abrir a sua conta na B4 em www.b4.capital.